Olá, irmãos, paz de Cristo. Hoje quero-vos vir falar sobre vigiar nos últimos tempos e o que é que devemos estar atentos. Como é que o príncipe deste mundo nos fala? Ele fala para um grupo restrito de pessoas porque ele fala da Bíblia. Ele fala do mundo que ainda está sobre um bocadinho do domínio dele. Ele sabe que lhe resta pouco tempo, o inimigo de Deus sabe que lhe resta pouco tempo, e nos últimos tempos ele seria bastante... ele não será uma serpente que veio subtilmente e enganou. Ele virá como um dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então ele vai vir com tudo. Ele vai vir para destruir completamente. Ele já não precisa de enganar mais ninguém, as pessoas já se estão a deixar enganar. Ele vai vir mesmo para destruir aos que dormem, que não assumem que vivem numa criação, que são uma alma criada por Deus e que estamos aqui para voltar para Deus, que Jesus nos salvou, e há pessoas que estão a perder essa salvação. Jesus disse, estreita é a porta, estreita é o caminho, larga é a porta que leva à perdição. Portanto, há pessoas a perder a salvação que Jesus nos ofereceu de graça. Há pessoas a caminhar para a perdição. E então, isto para dizer que faz 5 anos que nós tivemos um tremer, como um terremoto aqui na Terra. O mundo parou. A vida das pessoas agitou-se. É como se Deus tivesse abanado, como ele disse, vou peneirar o trigo e o joio e vou separá-los. Então, desde 2019, final de 2019 até agora, Deus tem peneirado e as pessoas têm tomado escolhas, as pessoas têm se agarrado a alguma coisa, as pessoas têm... a vida de toda a gente mudou. Não podemos dizer que não, porque toda a gente mudou. Há pessoas que continuam confortáveis porque o dinheirozinho delas não falta e elas sentem-se protegidas. Outras que são médicos que as protegem, outras que são outras coisas que as protegem, outras pessoas que fazem rituais e bruxarias e feitiçarios e têm os seus santinhos, e cada um está a acreditar no que quer, no que lhe conforta, e nem sempre na verdade. A verdade é Jesus, a verdade é que Deus não quer que nós tenhamos nada, é 100% confiança nele, e isto para vos dizer que vim aqui à Wikipédia ver o que é este vírus que agora, passado 5 anos, está a vir até à China novamente e está a trazer assim uma certa agitação. E eu vim aqui à Wikipédia ver o que é metapneumovírus. Este nome assim tão especial. É um nome especial, muito especial, porque eu fui ver o que é que queria dizer metapneumovírus em partes. Porque, como eu vos disse, os governos deste mundo falam por linguagem bíblica. E a linguagem bíblica é, no Antigo Testamento, antes de Jesus, eram os hebreus, falavam hebreu e aramaico. Depois, no momento que Jesus viveu, já era a Grécia que estava a dominar, já era Roma que estava a dominar, e então falou-se a partir daí, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E depois derivou, tivemos o latim, tivemos isso tudo, mas muita da linguagem que os governos usam, empresas usam, é tudo, vem tudo de origem hebraica e grega. Então, muitas das palavras que se usam hoje, nós podemos ir ver o que é que elas querem dizer e que trazem uma mensagem assim mais distante da nossa linguagem de hoje. Então, meta, em hebreu, e eu fui ver e há aqui um povo que se riu quando o Facebook mudou o seu nome para Meta, porque Meta quer dizer morte em hebreu. E então diz que quem conhece a linguagem hebreia riu
do significado por trás do Facebook, a empresa mãe. O novo nome da empresa mãe do Facebook está a gerar algumas gargalhadas entre quem domina o hebraico. Qual o motivo? Ora, meta significa morte. Então, e é o hebraico, no Antigo Testamento, quando tudo começou. Então, se meta, e eu apontei meta, morte. Interessante. Então, depois eu fui ver o que era pneumo. E pneumo tem a ver com pulmão, tem a ver com respiração, tem a ver com fôlego de vida, que é o que Deus deu a Adão quando o criou da argila, do pó da terra. No fim, Deus soprou nas suas narinas, deu-lhe o fôlego de vida e ele viveu. E Ruach é também em hebraico o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que dá a vida, o fôlego de vida. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, Deus diz que ele está morto. E então, pneumo, que tem a ver com pulmão, respiração, que tem a ver com o Espírito Santo, com o Espírito que dá vida, eu guardei o significado também. Pneumo, respiração, fôlego de vida. Porque lembrando sempre que estamos num mundo criado por Deus, onde o inimigo de Deus ainda não foi totalmente destruído, porque o último a ser destruído é a morte. E então, todos estes significados têm sim, para nós que cremos nas Sagradas Escrituras, que estamos a ver que estamos no final dos tempos, porque há um governo digital muito potente, muito forte, muito vigilante, que nos apanha de todos os lados. Mas isso nem é o mais importante, porque se nós estivermos corretos perante Deus, não tememos o mundo, porque não estamos a pecar, nem em excesso de velocidade, nem em não pagar aquele parque de estacionamento, porque se estamos corretos perante Deus, nós fazemos essas coisas todas. Agora, valores morais que vão contra o que Deus nos ensinou, isso não. Isso nós vamos de frente e batemos de frente e chocamos de frente com a lei. Isso nós não fazemos. Isso nós não aceitamos e não toleramos. Valores morais que venham mudar a nossa conduta perante Deus. Agora, a partir do momento em que isso não vai de frente com os valores que Deus nos ensinou, nós somos os primeiros a fazer correto. E não venham cá dizer que o mundo é o que nós fazemos espiritualmente, tem reflexo também no que fazemos na Terra. Ou então o que fazemos aqui também tem reflexos no mundo espiritual. Então, meta tem significado de morte. Pneumo tem respirar, fôlego de vida, Espírito Santo, Ruach. E vírus. Vírus é veneno. Veneno. Então, que interessante esta nova doença que está a aparecer na China, 5 anos após uma grande agitação no mundo, que parou o mundo, que destabilizou a vida de toda a gente. E então encontramos uma nova doença humana. Humano. Interessante que humano, na Bíblia, é o número strong 444, que quer dizer antropo. Antropo. Então, nós temos os filantropos. Fil quer dizer amar. Então, um filantropo é uma pessoa que ama o humano. Sabem, os filantropos, como se diz essa palavra, são pessoas que dizem que amam os seres humanos. Mas o único que ama, de verdade, é Deus. E então, eu vim aqui à Wikipédia. Podem dizer, a Wikipédia tem muitas mentiras, certo. Mas se nós tivermos o conhecimento das Sagradas Escrituras, nós conseguimos discernir o que é que são as mentiras e o que é que são as verdades escondidas dentro destes textos, porque as verdades estão sempre presentes, mas elas às vezes estão associadas com acrescentos que não são verdadeiros
bíblicos. Portanto, se não está na Bíblia, é anátema. Se anátema quer dizer maldição, então nós conseguimos perceber no meio destas narrativas o que é verdade e o que é que não é, e damos de caras com a verdade escondida na metapneumovírus, que é um veneno que traz morte ao espírito. Interessante esta palavra. E outra coisa, eu vim agora ver, e ontem esta página foi atualizada, eu estou a ver na página em português, metapneumovírus, e a descoberta histórica veio inicialmente em 2001. E houve estimativas sugerem que o metapneumovírus humano surgiu há 133 anos e divergiu no metapneumovírus aviário por volta de 1800. Ok. Em todo o caso, o surto de dezembro de 2024 até janeiro de 2025, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, ocorreu um surto de metapneumovírus em crianças e adolescentes e até 14 anos na China, segundo Can Biao, chefe do Instituto Nacional de Controlo de Prevenção de Doenças Transmissíveis do CDC da China. A taxa de infecção por HMPV, que é humano metapneumovírus, entre crianças e adolescentes está a aumentar. Embora o crescimento nos casos seja evidente, ainda não se sabe ao certo a escala ou a causa desse aumento. Então, eles já estão a fazer referência, eles falavam muito da doença X, eles não diziam qual era a doença. Em todo o caso, a gente que está vigilante sabia que eles estão a programar uma outra pandemia. Em todo o caso, eu também, Deus deu-me um sonho onde eu via militares vestidos de preto a fazerem testes PCR. As pessoas para entrar, para ir trabalhar, para ir fazer alguma coisa, elas tinham que entrar naqueles passadiços de madeira, como nós vemos nas praias e nos passadiços, passam-se às vezes no meio das florestas e dos rios. E para entrarem aí, e eu sabia que para irem para aí era para ir trabalhar, eles tinham que fazer teste PCR. No mesmo sonho também se falou da volta da vacina e não eram enfermeiros, não eram pessoas vestidas de branco, eram militares vestidos de preto que faziam o teste PCR com uma certa rapidez e muita gente estava a aderir. Não via crianças no meu sonho, mas muita gente estava a aderir a isso. E depois o que Deus me disse muito forte era que as consequências seriam espirituais. Quem vai adoecer é quem tem pecados, é quem está a ser rebelde e não está a querer voltar para Deus, quem está ainda a bater no ceguinho e a dizer ao espírito, não, isso não é verdade, é quem ainda está a lutar com a carne e vai vir. E esta pandemia é ira de Deus, é um julgamento que está a vir sobre o mundo, e o que nós vamos ver são pessoas, e vai haver guerra, mas neste caso eu estou a falar de um metapneumovírus, que é um vírus espiritual que mata. E eles estão a perceber que Deus já está a agir, e então eles estão a acompanhar o que Deus está a fazer. Deram este nome que é tem muito a falar por trás deste nome, e a única coisa que Deus diz é para nós nos convertermos, porque a porta da arca de Noé vai se fechar e vai haver um grande dilúvio, vai haver morte. Procurem Deus enquanto Ele se deixa achar. Mudem a vossa conduta enquanto há tempo, o tempo é curto. Deixo-vos essa mensagem, sintam-se abençoados em nome de Jesus. Amém.